Recuperou-se. O tempo a ajudou a chegar ao dia em que pôde encarar suas recordações com indiferença, depois, ao dia em que ela não sentiu mais necessidade de encará-las. Estava tudo acabado e não lhe interessava mais. Não houve outros homens em sua vida. Ela não sabia se isso a tornava infeliz. Não tinha tempo para saber. O sentido da sua vida, limpo e brilhante, ela o encontrava onde queria, em seu trabalho. Certa vez, Francisco lhe inspirara esse sentido, um sentimento que fazia parte de seu trabalho, de seu mundo. Os homens que ela viera a conhecer depois eram como aqueles que conheceram em seu primeiro baile. Ela vencera a batalha contra suas recordações. Porém estava uma forma de tortura, que o tempo não apagara, a tortura das palavras, porque fosse qual fosse a tragédia que ocorrerá a Francisco, porque ele optara pela fuga mais barata de todas, tão ignóbil quanto a embriaguez. O menino que ela conhecera não poderia ter se transformado num covarde inútil. Uma mente incomparável não poderia aplicar sua inventividade em pavilhões que se derretiam. Porém era isso que ocorrerá, e não havia uma explicação que tornasse tudo aquilo concebível e que lhe permitisse esquecê-lo e ter paz. Ela não podia questionar o que Francisco havia sido, nem o que ela havia se tornado. Porém eram dois fatos incompatíveis. Às vezes, Dagny quase duvidava de sua racionalidade, questionava a própria existência da racionalidade. Mas essa era uma dúvida que ela não permitia que ninguém tivesse. Porém não havia uma explicação, uma razão, o menor indício de razão, e durante 10 anos ela não conseguiu achar nada que pudesse sugerir uma resposta. Não, pensava ela, caminhando à luz do crepúsculo, passando por vitrines de lojas abandonadas, seguindo em direção ao hotel Wayne Falkland, não podia haver resposta alguma. Ela não procuraria uma resposta. Agora não tinha mais importância. O vestígio de violência, a emoção que a fazia tremer por dentro, não era pelo homem que ia ver. Era um grito de protesto contra um sacrilégio, contra a destruição de algo que fora grande. No espaço entre dois edifícios, Dagny viu as torres do Wayne Falkland. Sentiu leves pontadas, nos pulmões e nas pernas, que a fizeram parar por um instante. Depois seguiu em frente, com passos regulares. Quando atravessou o hall de mármore, chegando ao elevador, e cruzou os amplos corredores do hotel, acarpetados de veludo, tudo o que ela sentia era uma raiva fria, que se tornava cada vez mais fria a cada passo. Ela tinha certeza de sua raiva quando bateu à porta do quarto. Ouviu a voz dele dizendo, entre. E com um gesto brusco, Dagny empurrou a porta e entrou. Francisco Domingo Carlos André Sebastião de Anconi estava sentado no chão, brincando com bolas de gude. Ninguém jamais se perguntara se ele era belo ou não, parecia irrelevante. Quando ele entrava numa sala, era impossível olhar para qualquer outra pessoa. Alto e magro, tinha um ar de distinção autêntico demais para ser moderno e caminhava como se uma capa presa a seus ombros flutuasse ao vento. Diziam que ele tinha a vitalidade de um animal saudável, mas no fundo sabiam que isso não era uma explicação correta. Ele tinha a vitalidade de um ser humano saudável. Coisa tão rara que ninguém podia identificá-la. Tinha o poder da certeza. Ninguém dizia que ele tinha um ar latino, porém a palavra se aplicava a ele, não no sentido atual, e sim no original, referindo-se não à Espanha, mas à Roma antiga. Seu corpo era um exercício de estilo, um estilo composto de magreza, carnes rijas, pernas longas e movimentos rápidos. Seu rosto tinha traços precisos de escultura. O cabelo negro era penteado para trás. O bronzeado de sua pele intensificava a cor surpreendente de seus olhos, um azul puro e claro. Seu rosto era sincero, e suas rápidas mudanças de expressão refletiam tudo o que ele sentia, como se não tivesse nada a esconder. Os olhos azuis eram tranquilos e imutáveis, jamais sugerindo o que ele pensava. Sentado no chão da sala, vestia um pijama de seda preta fina. As bolas de gude espalhadas pelo tapete ao seu redor eram de pedras semi-preciosas argentinas, cornalina e cristal de rocha. Francisco não se levantou ao vê-la entrar. Ficou olhando para ela, e uma bola de cristal caiu de sua mão, como uma lágrima. Sorriu. Sorriso imutável, insolente, brilhante, de seus tempos de menino. Oi, Slug. Quando Dagny deu por si, estava respondendo, irresistivelmente, cheia de alegria, oi, Frisco. Ela olhava para seu rosto. Era o rosto que ela conhecia. Não havia nele nenhum sinal da vida que Francisco levava, nem do que ela vira nele na última noite que passaram juntos. Nenhum sinal de tragédia, de amargura, de tensão, apenas aquele radiante de deboche, amadurecido e intensificado, o ar de ironia perigosamente imprevisível, e uma imensa serenidade de espírito, livre de sentimentos de culpa. Mas isso, pensou ela, era impossível. Isso era o mais chocante de tudo. Os olhos dele a examinavam, o casaco surrado, desabotoado, caindo-lhe dos ombros, e o corpo esbelto vestido com um conjunto cinzento que parecia um uniforme de operário. Se você veio aqui vestida desse jeito para eu não ver como é bonita, disse ele, você se enganou. Está linda. Quem dera que eu pudesse lhe dizer o alívio que sinto de ver um rosto inteligente, apesar de feminino. Mas você não quer me ouvir dizendo isso. Não foi para isso que veio. Aquelas palavras eram tão impróprias, e no entanto, ditas com tanta espontaneidade, que a trouxeram de volta à realidade, à raiva e ao objetivo da visita. Dagny permaneceu em pé, olhando para ele, com o rosto sem expressão, recusando-se a reconhecer qualquer coisa de pessoal nele, até mesmo seu poder de ofendê-la. Disse apenas, vim aqui lhe fazer uma pergunta. Faça. Quando você disse aos repórteres que vinha a Nova York assistir aquela farsa, a que farsa você se referia? Ele riu alto, como quem raramente tem oportunidade de se divertir com o inesperado. É disso que eu gosto em você, Dagny. Há 7 milhões de pessoas em Nova York atualmente. Dessas 7 milhões, você é a única que seria capaz de imaginar que eu não estava me referindo ao escândalo do divórcio dos Vail. A que você se referia? Qual a alternativa que lhe ocorreu? O desastre em San Sebastián. É muito mais divertido que aquela história de divórcio, não é? Dagny falou num tom solene e impiedoso de acusação. Você fez isso de propósito, premeditadamente, conscientemente. Não seria melhor você tirar o casaco e se sentar? Ela percebeu que fora um erro trair tanta emoção. Virou-se, fria, tirou o casaco e o jogou para o lado. Ele não se levantou para ajudá-la. Ela se sentou numa poltrona. Ele permaneceu no chão, a alguma distância, mas era como se estivesse sentado a seus pés. O que foi que eu fiz de propósito? Perguntou Francisco. Toda aquela sujeira em San Sebastián. Qual foi minha verdadeira intenção? É isso que quero saber. Francisco deu uma risada, como se ela lhe tivesse pedido que explicasse, numa conversa, uma ciência complexa que exigisse toda uma vida de estudo. Você sabia que as minas de San Sebastián não valiam nada, disse ela. Você já sabia disso antes de se envolver nessa sujeira. Então por que eu me meti? Não vá me dizer que você não ganhou nada. Eu sei. Eu sei que você perdeu 15 milhões de dólares do próprio dinheiro. Mas você fez isso de propósito. Você pode me dizer por que eu faria isso? Não. É inconcebível. É mesmo. Você acha que sou muito inteligente, muito instruído e possuo uma grande capacidade de trabalho, de modo que tudo que faço necessariamente dá certo.
E no entanto você acha que eu não tive interesse de fazer o melhor que podia pela República Popular do México. Inconcebível, não é? Você sabia, antes de comprar aquela propriedade, que o México estava nas mãos de um governo de espoliadores. Você não tinha nenhuma obrigação de entrar num projeto de mineração para eles. Não, obrigação eu não tinha. Você se lixava para o governo do México, porque, engano seu. Porque você sabia que eles iam desapropriar aquelas minas mais cedo ou mais tarde. O que você queria era prejudicar os acionistas americanos. Isso é verdade. Ele a encarava de frente, sem sorrir. Seu rosto estava sério. Acrescentou, é uma parte da verdade. Então, qual é o restante? Não era só isso que eu queria. O que mais? Isso é você que tem de descobrir. Vim aqui porque queria que você ficasse sabendo que estou começando a entender qual é o seu objetivo. Ele sorriu, se você estivesse mesmo, não viria aqui. É verdade. Não entendo mesmo e provavelmente nunca vou entender. Só estou começando a vislumbrar parte da coisa. Que parte? Você já tinha enjoado de todo tipo de depravação e resolveu buscar uma emoção nova, enganando pessoas como Jim e seus amigos, só para vê-los se desesperando. Não sei que tipo de depravação pode levar uma pessoa a achar graça nisso, mas foi para isso que você veio a Nova York, no momento certo. Realmente, foi um espetáculo e tanto. O desespero do seu irmão James, em particular. Eles são uns imbecis, mas nesse caso o único crime deles foi confiar em você. Confiaram no seu nome e na sua honra. Mais uma vez, ela viu aquela expressão de sinceridade em seu rosto, e mais uma vez ficou convicta. De que era verdadeira, quando ele disse, é verdade. Confiaram, sim. Eu sei. E você acha graça nisso? Não. Nem um pouco. Ele continuava a brincar com as bolas de gude, distraído, indiferente. De repente ela se deu conta da precisão de sua pontaria, da habilidade de suas mãos. Ele simplesmente mexia o pulso de leve, e a bola atravessava o tapete para bater em cheio numa outra. Ela pensou na infância de Francisco, na previsão de que tudo que ele viesse a fazer o faria com perfeição. Não disse ele, não acho graça nenhuma. Seu irmão James e os amigos dele não entendiam nada de mineração de cobre. Não entendiam nada da arte de ganhar dinheiro. Não achavam necessário aprender. Achavam que o conhecimento dessas coisas era supérfluo, que saber julgá-las era irrelevante. Observavam que eu estava no mundo e que empenhava minha honra em conhecê-lo. Acharam que podiam confiar na minha honra. Trair esse tipo de confiança é coisa que não se faz, não é? Então foi uma traição intencional. Isso você é que tem de concluir. Foi você que falou na confiança deles, na minha honra. Eu não penso mais nesses termos, deu de ombros. E acrescentou. Estou me lixando para seu irmão James e os amigos dele. A teoria deles não era nova, ela vem funcionando há séculos. Mas não era infalível. Eles não levaram em consideração um pequeno detalhe, apenas. Eles acharam que era seguro confiar no meu cérebro porque imaginavam que meu objetivo era dinheiro. Todos os seus cálculos se basearam na premissa de que eu queria ganhar dinheiro. E se eu não quisesse? Se não era isso, então o que você queria? Eles nunca me perguntaram. Nunca perguntar sobre objetivos, motivos ou desejos é parte essencial da teoria deles. Se você não queria ganhar dinheiro, que objetivo você poderia ter? Vários. Por exemplo, gastar dinheiro. Gastar dinheiro em algo fadado ao fracasso. Como eu poderia saber que aquelas minas estavam fadadas ao fracasso? Como você poderia não saber disso? Muito simples. Não pensando nelas. Então você se meteu naquele projeto sem pensar nele. Não, não exatamente. Isso. Mas e se eu tiver me enganado? Sou humano, afinal. Cometi um erro. Fracassei. Meti os pés pelas mãos. Com um gesto preciso do pulso. Francisco lançou uma bola de cristal para o outro lado da sala, atingindo com força uma bola marrom. Não acredito, disse Dagny. Não. Mas será que não tenho o direito de ser o que hoje em dia é considerado humano? Será que tenho de pagar pelos erros de todo mundo sem que tenha o direito de errar também? Não é do seu feitio. Não. Francisco se esticou no tapete, preguiçosamente, relaxando os músculos. Você insiste em me fazer crer que fiz de propósito, para que você ainda possa me dar algum crédito. Será que você não consegue admitir que sou um vagabundo? Dagny fechou os olhos. Ouviu-o rir, era o som mais alegre do mundo. Apressou-se em abrir os olhos, mas não havia nenhum sinal de crueldade no rosto. De Francisco, só alegria pura. Meu propósito, Dagny. Você não imagina que seja o mais simples de todos. Fazer o que me dá na veneta. Não, pensou ela, não é verdade. Não quando ele ri desse jeito, com essa cara. A capacidade de desfrutar de uma alegria pura, pensou ela, não pertence aos idiotas irresponsáveis. Uma paz de espírito inviolável não é atributo dos vagabundos. Saber rir daquele jeito exige a mais profunda e séria reflexão. Quase desapaixonadamente, olhando para Francisco deitado no tapete a seus pés, o pijama negro ressaltando as linhas alongadas de seu corpo, o colarinho desabotoado mostrando uma pele jovem e bronzeada, Dagny o viu tal como sua memória o evocava.